O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so chi ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o podcast da Cautiopédia, ou o videocast, se você estiver assistindo a gente no nosso futebol. Seja bem-vindo para você que está assistindo, para você que está nos ouvindo. Esse é o programa de número 54, edição 54, para falar sobre o que resta da Itália nas competições europeias. Mas o que está nas competições europeias tem motivo de alegria ainda, né? Até porque estamos falando de Inter de Milão, estamos falando de Fiorentina, que não tem muito o que comemorar dessa primeira perna dessa fase europeia, a Lazio, mas a gente vai falar sobre mais detalhes com isso, até porque a gente está gravando na quinta-feira em que a Lazio e Fiorentina jogaram, né? Então tá fresquinho ainda. Talvez você nem saiba quanto foi o jogo, você tá ouvindo, tá assistindo a gente, talvez você nem saiba, você vai saber através do programa da Cautiopédia. A gente vai falar um pouco sobre Série A também, porque tem muita gente rateando e aí já dá pra dizer que a briga pelo título tá ficando mais definida ali, né? A gente tem aí os rivais mais definidos pra brigar pelo Scudetto e parece que ninguém quer esse título, assim. As torcidas ficam jogando um pra cada lado. A gente vai falar sobre um pouco sobre isso também. Por que ninguém quer assumir o favoritismo? Por que tá todo mundo tentando jogar o favoritismo pros outros? E por fim a gente vai falar sobre um projeto que recentemente era visto como bem sucedido na Itália, mas que, pelo visto, o motor pifou, né? Estamos falando do Monza. O Monza, que nos últimos anos vinha ali com uma gestão muito interessante, um modelo de negócio muito interessante, vai jogar a Série B do ano que vem. A gente vai saber por quê, né? O que aconteceu? É claro que eu não estou sozinho nessa. Hoje, pela primeira vez na história, eu acho que eu estou gravando um programa sem Caio Bittencourt, mas será substituído à altura, será substituído pelo César. César, a gente tá falando de Fiorentina, a Fiorentina começou bem. Quem tá assistindo no nosso futebol pode ver que o César está com a camisa da Fiorentina, o Nelson também está com a camisa da Fiorentina. Eu não pude, porque entre ficar confortável e ficar elegante, preferi ficar confortável. Tá bem frio, eu vou de moletom mesmo, mas não seja por isso. Também tenho aqui, né, a minha blusa da Fiorentina, então assim, dá pra dizer que temos um terno aqui, um terno viola hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, César. Bom dia, boa tarde, boa noite, Anderson. Bom dia, boa tarde, Nelson. Tentando substituir o Caio, né? Eu acho que de todos eu devo ser o mais novo, meio que a carinha do Paulo de Bala, da Cautiopédia, que não envelhece. Da Viola, o que eu queria destacar também, todas as camisas retrô, todas as camisas com o escudo antigo, o escudo novo parece não ter caído tanto nas graças da torcida. Verdade, pro pessoal aí que gosta do rebranding, né? O pessoal que gosta aí desses escudos novos, pelo visto, a Fiorentina, assim como a Juventus, né? O Juventus, eu tô começando a acostumar agora com o escudo novo da Juventus, mas não dá pra dizer que eu gosto ainda não. Nelson, fala dessa sua camisa aí, já que o Caio já falou que todos nós temos uma retrô. A minha é do Batistuta, né? Aquela clássica da Nintendo. Pode falar um pouquinho da sua também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha é da temporada 92-93. Não é uma temporada muito positiva porque a Fiorentina caiu, né? Mas é uma camisa belíssima, né? Pelo menos eu gosto bastante, né? Com esse logotipo aqui, que eu não vou fazer propaganda, não dá pra ver. Talvez agora tenha dado pra ver. Que, enfim. Eu acho essa camisa... Mas fez a propaganda sim. Mas enfim. Vende por aqui? Aqui em Salvador não vende. Não conheço. Nenhum lugar que venda. Não conheço. Talvez em Toronto venda. Acho que em Toronto vende, não vende não? Pronto. Então aí a propaganda aí pro exterior, talvez. Mas enfim, eu acho essa camisa mais bonita do que a camisa essa clássica da Nintendo aí. Enfim, gosto pessoal meu aí.
Mas, enfim, o César falou que tá a carinha da Dybala no Cautiopédia, mas você tá todo babyface aí, né, Anderson? Tirou a barba, tá aí... Fala disso não, rapaz, fala disso não, que é uma tragédia esse rostinho aqui sem barba. Assim, eu achava que tava ruim com e ficou pior sem. Agora, sabe o que ficou pior também, rapaz? Ficou pior a vida da Lazio. A Lazio foi o primeiro time italiano a entrar em campo hoje, nessa quinta-feira, dia 10 de abril, que é o dia que a gente tá gravando. Vou até mandar um abraço pro meu irmão que fez aniversário ontem, já que estamos falando aqui de data. Parabéns aí, um beijo pro meu irmão André. Mas nesse dia 10 de abril, a Lazio foi ao norte da Noruega, né? Não bastasse ir à Noruega, foi ao norte da Noruega e acabou perdendo pro Bodo. Não vou dizer que foi surpreendido, né, César? Não vou dizer assim, a Lazio sofreu uma derrota surpreendente. Não, quem acompanha assim, um pouquinho da Europa League e um pouquinho do Bodo, sabe que é um time que tem plenas condições de brigar com os principais concorrentes ao título, que é exatamente o que aconteceu hoje, né? Para quem não se lembra, a Lazio liderou a fase de liga, né? Como se chama hoje em dia da Europa League, mas o Bodo não tomou conhecimento, foi 2-0 e, na minha humilde opinião, César, poderia ter sido mais. Quero saber a sua opinião sobre o jogo. O Bodo Glimt, eu acho que todo mundo deve ter pensado na hora como ele tem se tornado um carrasco dos times da capital italiana, porque teve o amasso 6-1, acho que era a Roma do Mourinho ainda, venceu da Roma acho que mais de uma vez jogando na Noruega, teve agora a vitória contra a Lazio e é um time que vem aparecendo, assim, tá virando uma figurinha meio que carimbada da própria Europa League e não são resultados ao acaso. Como você bem falou, quem tem acompanhado sabe que o Bodo Glimt tem apresentado um futebol muito agradável de ver. Tem caras conhecidas do futebol italiano, então o próprio Rauch, que teve o seu tempo no Milan como uma grande promessa, acabou... A torcida, eu lembro de dar um apoio, dar uma moral, mas eu acho que não conseguiu engrenar, não conseguiu ter a minutagem para conseguir apresentar mais seu futebol na Itália, mas no Bodo Glimt é um dos craques, é uma das caras desse time, fez uma excelente partida contra a Lazio e como você bem falou, o 2-0 ficou barato. Podia ter sido 3, podia ter sido 4, podia ter dificultado ainda mais o jogo de volta, mas a distância de futebol foi enorme. E uma das coisas que destacaram, inclusive, bastante na transmissão, né, nos comentários do Caio Castilho e do Rafael Oliveira, que a Lazio teve muita dificuldade no meio campo e não teve o Rovella. Eu imagino que teve um impacto você não ter o Rovella, alguém que qualifica mais essa saída de bola, alguém que dita mais esse ritmo de jogo, alguém para poder acalmar os ânimos para a Lazio ter mais calma nos momentos em que o Bodo Glimt estava em cima e estava criando as oportunidades. Eu acho que foi um desfalque sentido e tem isso, o Bodo Glimt é uma equipe que joga bola, não dá para dar como vencido por não ser uma equipe que tem tradição. Fez o dever de casa na Noruega, mas podia ter feito mais para ir mais confortável para o Olímpico, mas o jogo continua aberto. Também acho que continua em aberto, mas Nelson, continua em aberto dependendo do que é a Lazio, né? Porque assim, a pergunta que eu vou te fazer agora é, o que a Lazio quer? Porque perdeu por 2-0 e a Lazio, a gente está falando... eu já citei isso aqui, foi o time que liderou a fase de Liga da Europa League. Eu imagino, continuo imaginando, não imaginava antes e continuo imaginando, que a Lazio via como um título palpável, como um título possível, como um título que valia a pena você sacrificar, talvez, algumas rodadas da Série A para ir e buscar esse título. A Lazio continua querendo isso depois desse 2-0, você acha? Ou vai ter esse 2-0 como um sinal de, bom, acho que não dá para abrir mão da rodada da Série A, até porque, diga para nós, Nelson, o que vem aí na Série A, né? Entre os dois jogos, entre o jogo de hoje, do Bodo, e o próximo jogo da semana que vem, o que tem aí no meio desses dois jogos para eu te fazer essa pergunta do que a Lazio quer? O que você acha que a Lazio quer? Tem só um derby de Roma, né? Só isso. Será que a Lazio quer esse... Já perdeu o primeiro, né? Perdeu no primeiro turno. Vai querer perder mais um? E se perde também a posição, perde terreno na briga pela Champions League, né? Porque a Roma tá ali coladinha, perderia a posição para a Roma, né? Nesse momento a Lazio está em sexto, perderia a posição para a Roma, poderia ver a Fiorentina empatar em pontos, né? Ficaria ali colado. Assim, o Milan já está um pouco mais distante, né? Mas enfim, ficaria fora da zona de classificação para competições europeias, né? A Lazio, caso perdesse para a Roma. E, enfim, fica numa situação difícil. Como o César falou, né, a Roma perdeu de fato os dois jogos que fez contra o Bodo Glimt na campanha, em que foi campeã da Conference League, inclusive.
Só que no jogo de mata-mata em casa, né, a Roma, enfim, na fase de grupos ficou no empate e na fase de mata-mata a Roma ganhou de 4-0. Então, assim, o Bodo Glimt ganhou de 2-1, mas não soube manter essa vantagem no jogo de volta. A Lazio conta com essa mesma história, mas saiu num placar um pouco mais difícil, né, porque, enfim, foi 2-1 no caso da Roma. A Lazio tem que tirar 2 gols, né, então... E se eu não me engano, na época ainda tinha a questão o gol qualificado ainda contava, né? Não lembro exatamente quando foi que a UEFA tirou, mas se eu não me engano em 2021, 2022 ainda tinha a questão do gol qualificado, então se a Roma vencesse por 1-0 estaria dentro. Enfim, foram 4, né? De qualquer jeito deu e sobrou. Enfim, o problema para a Lazio é que está no pior momento da temporada, né? A Lazio fez um início de temporada forte, veio até ali... Vou botar até esse derby que perde para Roma, né, no início de janeiro. Veio forte até aquele momento, manteve ainda sua força ali ainda no início de janeiro, apesar dessa derrota. Conseguiu manter a liderança na fase de liga da Europa League ali naqueles jogos de janeiro, mas vem no seu pior momento, né? Vem no momento de mais irregularidade, e a gente já falou sobre isso aqui. Eu acho que não é à toa, não coincide, né, com os problemas físicos do Tati Castellanos, que já voltou a jogar, mas ainda não está 100%, entrou no segundo tempo contra o Bodo Glimt, e não sei se ele vai jogar desde o início contra a Roma, mas já está apto para jogo. Provavelmente, acho que contra o Bodo Glimt sim, ele deve começar jogando, e o Boulaye Dia também não está vivendo sua melhor fase, né? Teve essa chance de substituí-lo, mas eu acho que o Boulaye Dia tem jogado melhor quando joga com o Tati Castellanos. Os dois juntos funcionam melhor. Enfim, o Noslin, o Tchauná também, os dois tiveram momentos bons durante a temporada, mas também estão apagados nesse momento. Então a gente vê que às vezes é um time que cria, que consegue, não no caso desse jogo contra o Bodo Glimt, que chutou apenas uma vez a gol, né? Foi algo assim um pouco fora do normal, mas é um time que consegue às vezes ter um controle de meio campo. Tem o Guedunzi, tem o Rovella, como o César já falou, fazendo uma boa temporada, não à toa foi convocado para a seleção italiana, mas às vezes sem o Tati Castellanos não está conseguindo concluir. Tanto é que o Pedro que tem aparecido muitas vezes como o jogador mais agudo do ataque na ausência do argentino, né? Dessa vez ninguém jogou muito bem na Lazio. Então o Baroni tem um trabalho, porque parece que o físico também está dando uma cobrada nesse momento. O time não está se acertando. Ele fez algumas mudanças, por exemplo, o Provedel foi para o banco de reservas. Não sei exatamente qual é o motivo, porque o Provedel não era um dos problemas da Lazio. Não vinha falhando, não vinha tendo nenhuma questão assim evidente. Então a gente não tem notícias dos treinos, nem a imprensa italiana repercutiu as motivações para que o Provedel, que é um jogador importante dentro do elenco, né, um jogador experiente, jogador de seleção italiana, ter perdido a vaga para o Mandas. Talvez o Mandas esteja simplesmente treinando melhor mesmo, e ele achou que nesse momento seria o adequado a se fazer. Mas enfim, a gente tem um time que está no seu pior momento, que tem um clássico, o clássico na verdade, e aí pelo que a gente falou também, né, uma questão de momento de temporada pelos objetivos, e logo depois o jogo decisivo. Então, se a Lazio perde os dois, existe uma grande possibilidade de entrar numa crise ainda mais profunda, né? Porque perderia a chance de título de vez numa competição e ainda ficaria numa situação muito complicada na Série A. Então, é a semana do ano para a Lazio, né? Então, e assim, não vejo com bons olhos. Eu, se fosse torcedor da Lazio, estaria preocupado, porque a Roma tem jogado mais, é um dos times que estão em melhor forma, né, na Série A. Está invicto, né, há 15 rodadas, e o Bodo Glimt, a gente já vinha observando que ele estava fazendo uma boa temporada e vai poder sentar em cima de uma vantagem muito confortável, né? Tava até dando uma olhadinha aqui na sequência da temporada da Lazio, né, depois desses dois jogos, né, contra a Roma e Bodo. Até dá para se recuperar na Série A sim, mas eu acho que é muito o que você falou, né?
Em tese dá, mas como é que vai estar o anímico, né? Como é que vai estar vestiário, como é que vai estar bastidores, como você falou agora, a gente não sabe por que o Provedel saiu do time, então assim, no papel dá, mas não sei se na prática dá não. Vamos falar sobre a Fiorentina, então, agora saindo da Europa League para a Conference, né, de uma competição europeia para outra, aproveitando aí que todo mundo começamos o programa falando da Fiorentina. A Fiorentina, como sempre, dá as suas aprontadas, né, César? Mas o fato é que venceu. Mas que sufoco no final, né, cara? Assim, não consegue, né? Viciado em passar um aperto, viciado numa emoção. Se não for para ser com emoção, nem chama a Fiorentina, né, César? Na Conference League, que tá virando a casa da Fiorentina, né? Já bateu 2 finais e agora tudo encaminha a uma possível terceira final, né? Para a Fiorentina, que a Conference League, além de ser uma esperança de título, também é uma esperança de garantir uma vaga em competição europeia para a Fiorentina essa temporada, num momento que o campeonato italiano está muito amarrado, muito disputado, e ainda tem a questão da vaga extra. A vaga extra, ao que tudo indica, de Champions League vai cair no colo de Inglaterra e Espanha, então a Itália vai ter um time a menos para levar para competições europeias se isso realmente acontecer. A Fiorentina, não, pelo que eu entendi da escalação do Paladino, não foi com força máxima, entendeu que não precisava colocar o que tinha de melhor contra o Celai e conseguiu uma vitória importantíssima. Por mais que tenha tido o sufoco habitual, que a Fiorentina gosta de emparelhar jogos até contra equipes consideradas inferiores tecnicamente. Primeiro, a confiança no De Gea. Mais uma vez o De Gea ele faz intervenções importantes. Eu acho que é um grande diferencial que a Fiorentina tem para essa temporada e quem sabe para as próximas. Um goleiro de altíssimo nível que conseguiu recuperar o seu futebol na Viola. Então, se fosse pegar o De Gea, se ele mantivesse esse nível de atuação a carreira inteira, provavelmente ele nunca chegaria na Fiorentina. Mas a Fiorentina conseguiu ter esse ativo e valorizar ele dentro do clube. Então, vai fazer a diferença em jogos como esse, em que a Fiorentina estiver mais frágil, em que a Fiorentina tiver uma queda de concentração, você tem um goleiro que consegue fazer intervenções importantes. E pensando no decorrer da Conference League, em algum momento eu acho que a Fiorentina pode pensar em investir pesado, em quem sabe até poupar no campeonato italiano para botar o que tem de melhor na Conference League, porque é uma competição que, tirando o Chelsea, a Fiorentina consegue assim bater de frente e ser considerada até favorita contra a maioria dos times. Talvez um Betis dificulte mais, mas se você olhar no contexto geral da competição, um time que já bateu 2 finais, dá para sonhar com uma terceira, dá para sonhar com um título e podia passar menos sufoco e, na minha visão, assim, seria legal decidir se vai querer ir com força máxima nessa competição, se vai querer vencer ou se vai querer focar no campeonato italiano. Eu vejo a Conference League como muito acessível para a Fiorentina, por mais que seja um torneio de mata-mata. Então um jogo pode acabar com os objetivos da Viola dentro da Conference, mas mesmo assim mostrou que pelo menos com um time alternativo já compete e já vence fora de casa. Então imagino que não poderia fazer, como a vida poderia ser um pouco até mais fácil se usasse os melhores jogadores que tem. Nelson, não tem como fugir muito do ponto positivo ter sido essa possibilidade do Paladino de dar uma rodada, né? Kim descansou, Dodô descansou, embora eles dois tenham entrado durante o jogo, né? Fagioli descansou, Gudmundsson. Eu acho que comemora-se a vitória, comemora-se... Inclusive, vou só fazer um brevíssimo parêntese aqui, que pênaltizinho Mandrake, né? Juizão hoje estava com a camisa da Fiorentina que nem a gente, por debaixo do uniforme dele, né? Porque o segundo gol da Fiorentina sai no pênalti que pela madrugada, viu? A Fiorentina foi beneficiada hoje, mas fechando esse parêntese, eu acho que não tem como muito sair do foco principal, do ponto positivo a ser comemorado hoje, ser isso, né? Deu uma descansada bem razoável, né? O Keane entrou, acho que aos 35, 36 do segundo tempo. Significativo, né, nesse momento da temporada, né, Nelson? Não, isso foi importante, com certeza. Foram 6 trocas, né, em relação ao time que jogou contra o Milan no fim de semana passado. E, enfim, trocas assim até bem usadas, né? O Foloruncho jogou de ala pela esquerda durante a maior parte do jogo, depois jogou um tempinho pela direita. Ele, que para quem não conhece muito bem o futebol dele, ele é um volante, né? Às vezes joga um pouco até mais avançado, mas sempre pela faixa central. Nunca tinha visto o Foloruncho jogar dessa forma.
O Matias Moreno, zagueiro, também jogou de ala pela direita, então foi um time bem modificado, né? O Zaniolo, que quase não tem jogado pela Fiorentina, foi titular, né, ao lado do Beltrán. Então, de fato, deu uma descansada, deu algumas chances para quem vinha jogando menos, mas correu o risco, né? Aquela defesa do De Gea que quem está assistindo a gente viu, foi no último lance do jogo. Então podia, e a Fiorentina teve 2-0, né, de vantagem, viu o Pongracic fazer um pênalti completamente estúpido, algo que ele tem repetido muitas vezes nessa temporada, tem sido bastante desatento. E, enfim, né, ao contrário da temporada dele pelo Lecce, né, que foi uma temporada muito boa, que foi inclusive o que fez com que ele fosse contratado. Mas não vem fazendo uma boa temporada. E depois a Fiorentina deu uma apagada, né? Até fez um gol, mas assim, o Mandragora estava muito impedido, então um lance assim que não tem muito o que ser levado em consideração. E foi um jogo meio chato, né? Assim, o primeiro tempo não teve muita coisa, o segundo também não. Eu acho que a Fiorentina entrou no modo administrativo, mas a Fiorentina não sabe administrar jogo. É a coisa que se a Fiorentina não sabe fazer é administrar um jogo. Então, isso é a coisa que vem assim de anos já, né? Com o Vincenzo Italiano era assim, com o Palladino continua da mesma forma. E o que eu imagino que a Fiorentina vai fazer, jogando no Artemio Franco semana que vem, é exatamente isso, tentar administrar a vantagem que tem. O que é se a gente for considerar o histórico, né, é algo bem temerário. Ou seja, fortes emoções de novo, né? Para variar um pouco aí a Fiorentina jogando na Europa. E eu achei curioso que o Palladino mudou bastante o time, mas você vê que o De Gea seguiu no gol, né? O Terracciano ele até atuou na maioria dos jogos da Europa League, não sei quantos, mas assim, no rodízio ele atuou mais. Mas acho que se fosse ele no gol hoje, tenho certeza que se fosse ele no gol hoje, a Fiorentina não teria conseguido essa vitória. Rodou bastante o elenco, mas não ousou o suficiente o Palladino para botar o time. Depois do que ele fez contra o Panathinaikos na ida, né, ficou difícil apostar nele assim, em fases mais agudas, né? Inclusive, a gente está falando desse jogo, né? Não sei se o pessoal sabe, mas tem uma curiosidade, né, sobre o Riera. O Albert Riera, técnico do Chelsea, ele jogou pelo Udinese, quer dizer, jogou não, ele foi contratado pelo Udinese em 2014, nunca estreou, e ele teve um contrato rescindido por um motivo muito simples, né? Ele vivia mais tempo nos cassinos da Eslovênia, que é muito próximo a Udine, do que nos treinamentos. Então ele era visto pela diretoria como uma maçã podre ali, né? E acabou, depois de participar de um torneio de pôquer na Eslovênia, foi demitido, né? Foi exatamente isso que aconteceu no final das contas. E anos depois, né, 8 anos depois, ele volta para a Eslovênia, primeira experiência dele como técnico, né, no Olimpia Ljubljana, e aí vira um técnico de fato, mas gostou da Eslovênia, o nosso querido Riera. Por que será que ele voltou, né? Depois eu vou descobrir como é que é solta a carta tigrinho em esloveno. Até o final do programa trago essa informação para vocês aqui para dizer por que o Riera voltou para lá. Vamos falar sobre Inter. Nelson, a gente tem uma coincidência muito interessante em relação ao gol da Inter, mas vai rodar até uma vinheta de tão interessante que é isso aí, porque isso é um caso para o nosso Caute História. Conte qual é essa coincidência, Nelson, para o pessoal que gosta de buscar significado nos números, né, os numerólogos de plantão. O que rolou de tão interessante nesse jogo aí, Inter e Bayern, que causou um frisson aí para essa galera que gosta dessas coincidências? Só não pode buscar o significado do número em que aconteceu os gols, porque aí fica feio. É um número que o significado é muito, muito ruim. Mas, enfim, no minuto 88, tanto no jogo agora da Inter contra o Bayern de Munique pelas quartas de final dessa edição da Champions League, quanto no minuto 88 nas oitavas de final da Champions League de 2010-2011, ambas as oportunidades no Allianz, na Allianz Arena, a Inter conseguiu fazer gols que acabaram levando a vitória contra o Bayern de Munique, né? Naquela ocasião
foi o gol do Pandev, um golaço de fora da área, né? E aí tem várias curiosidades, né? Porque além de ter sido o gol no mesmo minuto, os segundos foram também muito próximos, né? E depois os dois tiram a camisa, né? Tanto o Fratesi quanto o Pandev tiram a camisa e estão com a camisa branca por baixo e tal. Enfim, aí já começa a entrar em outra seara já de outros significados, né? Mas para o torcedor da Inter talvez não seja tão bom fazer tantas associações assim, porque logo depois que a Inter vence o Bayern de Munique com enfim, foi uma vitória histórica, né? Porque a Inter perde para o Bayern de Munique em casa, primeiro, num jogo em que o Júlio César falha. E, enfim, para quem não sabe, a Inter nunca ganhou do Bayern de Munique em casa. Nunca. Foram 4 jogos e 4 derrotas. Considerando jogos de Champions League e jogos de Copa UEFA, nunca ganhou. Também não seria algo muito interessante para lembrar para o torcedor da Inter. Mas enfim, depois que a Inter bate o Bayern de Munique, consegue virar o resultado por causa do gol qualificado, né? Que a Inter perde de 2-1 em casa, depois vira e vence por 3-2. Enfim, a gente está vendo os gols aí aqui na tela do nosso futebol. Quem não está vendo pode procurar, enfim, né? Pode procurar depois nas redes sociais, caso não tenha acesso ao nosso futebol. E, enfim, a Inter, depois que vence o Bayern de Munique, vai jogar contra o Schalke 04. O Neuer estava nesse time do Schalke 04, né? E aí a Inter toma uma traulitada do Schalke e é eliminada nas quartas de final. Então, talvez não seja tão bom imaginar isso, porque a Inter, se passar, muito provavelmente vai jogar contra o Barcelona, né? E o Barcelona já enfiou 4-0 no Borussia Dortmund. Aí, por outro lado, também tem uma coisa que talvez seja bom lembrar, porque a Inter também enfrentou o Barcelona em semifinal de Champions League, no ano da histórica Tríplice Coroa, né? Não era favorita naquela oportunidade. O Barcelona era dado como ultra favorito e a Inter acaba vencendo, né? Tira o favoritismo do Barcelona com uma atuação assim, fenomenal. Primeiro em San Siro e depois uma atuação defensiva muito sólida, né? No Camp Nou. Mas enfim, são essas várias histórias embrincadas, né? Que a Champions League permite que a gente fique contando ano após ano, né? Muito bom. E, rapaz, eu fiz uma viagem no passado ali agora, porque quando a gente estava vendo os 2 gols ali rodando juntos, quem perde a jogada pro Eto'o no começo é o Breno, né? Eu não lembrava da existência do Breno. Muito curioso aí, o Breno que é cria do São Paulo, Bayern de Munique, Vasco. Não lembrava realmente que ele tinha existido e ele voltou a figurar aqui no meu cérebro depois de ver esses lances aí. Mas César, vamos falar um pouquinho do jogo. A Inter abre o placar e depois sofre um empate. A ordem dos gols foi essa, né? Faz 1-0 a Inter, o Bayern empata e depois a Inter consegue o segundo gol no final do jogo. Mesmo quando o Bayern, quando estava 0-0, quando estava 1-0 Inter ou quando estava 1-1, eu achei a Inter muito tranquilo no jogo, né? Eu até tava comentando com um amigo meu, porque o amigo meu falou assim, pô, você tá perdendo o Real Madrid, Arsenal. Real Madrid, Arsenal tá pegando fogo, o Arsenal tá passando o carro. Como é que tá o jogo da Inter? Eu falei assim, cara, tá bem tranquilo, estranhamente. A Inter tá levando no banho-maria. Como é cascudo esse time da Inter, né, César? Primeiro destacar, né, acho que as alas reservas, se dá para chamar assim, porque eu acho que são alas de características muito diferentes do que costumam jogar, né? O Di Marca é muito diferente do Carlos Augusto, o Darmian é muito diferente do Dumfries, eu acho que é aí que tá a maior diferença. Como fez sentido eles estarem nesse jogo, por mais que eu acho que o Di Marca é um dos principais jogadores, não só da Internacional, mas da Europa toda. Mas como fez sentido eles dentro desse esquema e dentro do plano que o Inzaghi colocou na Alemanha. Olhando assim, como um torcedor do futebol italiano, eu não sei se eu achei tão tranquilo. Eu achei que o Bayern conseguiu criar mais oportunidades do que a Inter gostaria. Acho que a Inter queria dar menos espaço ainda para o Bayern de Munique dentro da Alemanha. Mas aí a gente viu uma das marcas do jogo do Inzaghi, acho que até o Nelson destacou durante o jogo, que são as transições. Como esse time da Inter conseguia aproveitar para contra-atacar esse Bayern, como conseguia chegar com velocidade ali na frente. E os 2 gols da Inter são a prova disso, né? O primeiro contra-ataque fenomenal pela esquerda, que tem a inteligência do Thuram dentro da área, que é uma marca desse centroavante, que não é um centroavante que vai buscar o gol o tempo todo. Inclusive, um dos centroavantes com mais assistências, acho que dentro da Europa.
e a habilidade do Lautaro ali de finalizar com inteligência de abrir o placar para a Internazionale. E o segundo gol também é outra transição, acho que o destaque para o Barella no começo da jogada, como ele encontra o passe para o Carlos Augusto, acho que também é uma marca desse time do Inzaghi, como ele consegue tirar o melhor do Barella. E 2 reservas participaram desse segundo gol da Inter, né? Porque é a assistência do Carlos Augusto, que não tem como característica ser esse jogador de chegada, mas mesmo assim fez muito bem o papel para a esquerda. E o Fratesi, que aí sim, o jogador que pisa na área, o jogador que faz muitos gols dessa maneira. Eu acho que a gente viu muitos aspectos positivos que a Inter do Inzaghi vem mostrando ao longo de temporadas. Então um time, como você falou, levou em banho-maria, apesar de ter concedido algumas chances a mais do que o torcedor da Inter gostaria. Um time com uma transição muito forte, conseguiu aproveitar as alas, mesmo não sendo os alas de maior potência ofensiva, e também trouxe do banco, né? Um elenco muito forte, então trouxe peças além dos 11 titulares habituais que fizeram diferença no jogo. Então deu para ver um pouquinho das melhores características que a Inter vem mostrando sobre o comando do Inzaghi nos últimos anos. Inclusive, o segundo gol, né? A bola vai Sommer, Barella e tal. O Gustavo Villani, né? Ele gosta muito do slogan lá, do jargão dele, né? De falar gol de videogame. O segundo gol da Inter parece muito gol de videogame, cara, porque é uma saída muito rápida. E aí cada jogador tem um toque só na bola. O Barella até domina e toca, mas é uma transição muito rápida. Você estava falando ainda de como essa transição da Inter ela tem qualidade. Não é um gol de videogame no sentido da plasticidade, mas assim, a passagem, né, a transição da bola lembra muito videogame, porque você recebe, toca, e assim a Inter chegou no segundo gol. Eu vi, Nelson, rapidinho, mais... só para comentar sobre isso, uma das raras coisas que a gente vê, assim, inteligentes nos comentários que a gente vê pelas redes sociais, enfim, tá muito difícil ultimamente, eu vi alguém comentando, não lembro quem foi que postou o vídeo, mas falou que todo gol da Inter parece gol de contra-ataque. Mesmo que seja um gol que... Às vezes nem é, né? Nenhum dos dois foi, porque os dois foram construídos a partir do Sommer, né? Sai do Sommer, mas a transição é tão forte que às vezes dá a impressão de que foi um contra-ataque. E em nenhum dos dois casos foi, né? Então é uma coisa, um raríssimo tostão de inteligência das caixas de comentários das redes sociais. Mas continue aí. Eu queria que você continuasse nesse tema também, porque assim, não tem como um time fazer isso se não for bem treinado, certo? Assim, você claramente vê ali que isso é algo que é trabalhado. Não é um time não é qualquer time que o treinador chegou agora há pouco, ou que o treinador não tem o comando da equipe, ou não sabe as características da equipe que vai fazer um gol desse. Então, assim, como eu falei, segurou o Bayern durante algum momento do jogo. Como o Zé falou, o Bayern começa a criar assim no segundo tempo, começa muito ali na base de jogar a bola na área, né? E assim acaba saindo até o gol. Mas quem vai enfrentar a Inter hoje tem que tomar cuidado com a transição, mas ao mesmo tempo é um time que fica muito tranquilo, né, a Inter. Então, assim, como é que você incomoda a Inter, Nelson? Eu acho que tem várias formas de incomodar. É um time que é menos sólido, né, do que já foi em outras épocas, né? Eu podia ser maldoso, né? Podia dizer assim, para incomodar a Inter, bota o Bissek em campo. Podia dizer isso, né? Eu não disse isso. Jamais diria isso. Mas falando sério, a Inter tá menos sólida do que era, né? Eu vejo que talvez a idade venha pesando um pouco, e a parte física também, em alguns casos, né? Porque, por exemplo, às vezes o Çalhanoğlu tem se lesionado demais, então eu acho que tem faltado um pouco de trabalho defensivo dele, do Mkhitaryan, em comparação ao que eles já fizeram anteriormente. O Mkhitaryan é um cara que já tem 36, aí você vai ao Acerbi, tem 37, o De Vrij, quando joga, também já tem mais de 30 anos, se não me engano tá com 32, 33 anos. Então você começa a ir somando isso, tem o Darmian, também já um cara já ali na casa dos 34, 35. Você vai somando tudo. Então é um time muito experiente, mas ao mesmo tempo, quando você consegue trabalhar com muita velocidade, é um time que às vezes sofre. Então, se você tem... E na verdade, assim, historicamente até eu diria que a Inter, quando começa a se defender em blocos mais baixos, ela sofre com times que conseguem provocar confusões nessas movimentações. Então, que às vezes
fica ali um pouco... consegue furar esse espaço, então assim que esse espaço é furado, tipo, abre como se fosse, sabe aquele negocinho que você tapa um buraco, aí abre um outro buraco e sai água, você vai ficar tapando os buracos e a água vai saindo? Eu acho que acontece um pouco disso. É um plano que funciona até o momento que ele deixa de funcionar. E no momento que gera essa instabilidade, aparece um pouco de parafuso. A gente viu isso contra o Bayern. O chute o Urbig dá um chutão, a Inter não está bem posicionada, então aí o que acontece? O Bastoni vai dar um carrinho e o Pavard estava mal posicionado, a bola baixa no Pavard, volta pro Olise e aí deixa o Kane na cara do gol. O Kane perdeu aquele gol. Mas então, a gente, quando isso acontece, o time se desorganiza muito rapidamente. É um time que está muito preparado para seguir aquele plano, mas quando foge do plano, às vezes dá problema. E dá problema ofensivamente também. A gente vê quando a Inter, às vezes, acredita que o jogo vai ser um pouco mais a feição do que ela trabalha, e não é, a Inter começa a se perder um pouco. Foi assim, por exemplo, contra o Monza. A Inter tava lá, teve um gol anulado do Lautaro por um toque de mão bem sutil, e parecia que a Inter ia passar o carro sobre o Monza, com perdão do trocadilho. E aí, depois o Monza acha 2 gols. Um gol numa transição, com o Dani Mota, que pega a defesa desarrumada também. 2 golaços. E depois o Keita, que aí é muito mérito dele, né? Que ele puxa pra dentro e tal, o Pavard dá um pouco de espaço, ele vai lá e aplica a lei do ex. Aí a Inter teve que contar com o Arnautovic para fazer um gol antes do intervalo, porque acho que se fosse com o 2-0 no placar pro intervalo, teria sido muito mais difícil. Aquele gol deu um ânimo pro time conseguir ir atrás da virada no segundo tempo. Mas acontece isso de vez em quando. Aconteceu, por exemplo, com o Cagliari na temporada passada, para não dizer que eu estou falando só dessa temporada. A Inter perdeu a chance de vencer o Cagliari e até antecipar o seu título também na temporada passada, num jogo mais ou menos assim. E eu vou até dizer que veio até de longa data também. Com o Antônio Conte também era esse tipo de problema, né? São técnicos que preparam muito bem os jogos, mas às vezes quando o adversário consegue fazer com que aquele plano pareça não estar sendo tão correto, é um pouco mais difícil de entrar no plano B. Isso é uma característica, eu diria até de vários dos grandes times italianos, né? Que são times que se aplicam muito bem taticamente, se aplicam muito bem nas estratégias, mas às vezes quando a coisa não sai exatamente do jeito esperado, fica tudo muito mais difícil, e é difícil se reprogramar mentalmente, né, digamos assim. Agora, você falou que é um time bem treinado, mas para a internet, já que a gente falou de burrices e inteligências das caixas de comentários de redes sociais, eu acho que eu ando lendo demais, devia parar um pouco de ler, mas às vezes é incontrolável. Disseram que o Carlos Augusto não fez o que o Carlos Augusto fez, foi inventado, foi sorte. Enfim, né, o time bem treinado tem muita sorte também, né? É impressionante. Não foi dos melhores cruzamentos não, gente, mas falar que foi sorte também é exagero, né? Jogar de muita velocidade, ele tinha que fazer o cruzamento onde ele fez. Foi um pouco alto, o Fratesi teve a qualidade ali de finalizar bem, o Carlos Augusto, que inclusive participa dos 2 gols, e reserva do Di Marco, como o César citou muito bem aí, é um cara que teria vaga em, sei lá, 90% dos times da primeira prateleira do futebol mundial. Para você que está vendo no nosso futebol, a gente vê os cruzamentos, né? A Inter, se conseguir garantir essa classificação, pega muito provavelmente o Barcelona, que já destruiu o Borussia Dortmund no primeiro jogo, e aí eu tô bem confiante ainda da Inter conseguir chegar na final. Acho que a Inter passando do Barcelona, acho que o maior desafio tá ali, né? Depois passando do Barcelona, não sei, a não ser que a gente esteja falando das forças ocultas do Real Madrid, mas aí a gente precisa saber se essas forças vão funcionar contra o Arsenal primeiro. César, a gente vai continuar falando da Inter, mas agora voltando um pouco mais o nosso foco para a Série A, porque, cara, tá me incomodando um pouco a postura das torcidas, tanto da Inter quanto do Napoli, nessa briga, né, nessa disputa pela Série A. A Série A que faltam, agora a gente tem 7 rodadas para o fim, a Inter lidera com 68 pontos e o Napoli com 65.
os dois times vêm tropeçando, é verdade. Né? A Inter sofreu um empate do Parma num jogo que parecia muito bem encaminhado. O Napoli também... não vou nem citar o empate contra o Bolonha, porque acho que o Bolonha vem numa crescente, o jogo foi em Bolonha, mas o Napoli acaba tropeçando contra o Venezia, fora de casa. Mas, Caio, Caio não, desculpa, é a força do hábito. Mas, César, que saco, hein? Um ficar empurrando o título pro outro, assim, a torcida, não, porque o Napoli tá com muita lesão. Aí o torcedor da Inter, mas a Inter também tá com muita lesão. Mas o meu time tá mais estrupiado fisicamente. Não, o meu time tá mais estrupiado fisicamente. Pô, gente, vocês não querem ganhar o título, não? Você não tá achando esquisito isso, não, César? O engraçado você falou Caio, porque estamos falando do Napoli, acho que suas sinapses já conectaram o nome com o clube e aí acabou saindo. Enfim, eu acho que o Antônio Conte bateu bastante na tecla no começo da temporada que o Napoli não brigava pelo Scudetto, que o favoritismo era da Inter. Ali eu concordava com o discurso dele, e eu ainda acho que a favorita, quem tem que assumir essa posição é a Internazionale. Porque, primeiro, tem uma diferença enorme de elencos, a Inter tem muito mais peças para repor dentro ali do time da Inter para conseguir manter um nível de exibição e conquistar os pontos. E o time do Napoli, toda partida vencendo, empatando, tirando ponto do Bolonha, como está aparecendo para a gente aqui no nosso futebol, os melhores momentos, toda partida é muito sofrida, é muito raro o Napoli ganhar um jogo bem, com tranquilidade. E acho que vem um pouco disso do que você falou, dos desfalques, porque quando o Napoli perde um jogador, quando o Napoli precisa fazer substituição, quando tem um jogador abaixo, o David Neres não produz como consegue, o Lukaku tá num dia ruim, quando essas coisas acontecem, o time sofre muito mais do que uma Inter sofreria, porque às vezes o Thuram não tá num dia bom, o Lautaro cobre ele fazendo uma partida espetacular, ou o Çalhanoğlu não tá tão bem, tem o Barella. Então eu vejo o time da Inter com muito mais peças de altíssimo nível, de primeira prateleira, do que esse Napoli. Então, para mim é muito mais lógico a Inter assumir esse favoritismo do que o próprio Napoli. O Napoli vem como, entre aspas, azarão, mas é uma equipe que, primeiro, contratou o Conte para voltar a botar uma equipe nos trilhos, uma equipe que sofreu para ficar no meio de tabela na última temporada, que não conseguia se encontrar com mais de um treinador, inclusive, né? A saída do Luciano Spalletti teve também os problemas internos com o Osimhen, que precisou ser emprestado porque não conseguiu vender. E aí eu acho que até mesmo não ter a venda do Osimhen impactou na construção do elenco, porque se você vende o Osimhen você tem mais dinheiro em caixa, e acabou emprestando o Seco para o Galatasaray. Então foi um time que passou por um turbilhão político e se viu brigando pelo título porque conseguiu esses resultados no suor. Acho que num grande estilo Antônio Conte, principalmente acho que na primeira temporada com a Juventus, que era um time era muito difícil vencer a primeira Juventus do Conte, ganhou invicto o campeonato italiano, mas não foi o campeonato italiano que ganhou com a maior margem, com o melhor futebol, mas porque era uma equipe muito competitiva. Eu vejo o Napoli competindo, ele vai até o fim competir por essa Série A, mas quem tem que assumir o favoritismo, quem já tem um trabalho mais longevo, uma equipe estruturada, até mesmo por questão técnica, é a Inter. Para mim faz muito mais sentido a Inter assumir esse favoritismo do que o Napoli agora, por mais que o Napoli só dispute a Série A. Esse discurso do torcedor da Inter também foi usado contra o Bayern, né? Porque a gente tá com muito desfalque. Pô, o Bayern, o setor defensivo do Bayern de Munique também, assim, não pode contar com algumas peças, né? Então, assim, calma, gente. Sei que tem as dificuldades, sei que tem as lesões aí, mas também não precisa ficar sempre querendo fazer parecer que o seu time tá pior. E a gente tá vendo as imagens de Bolonha e Napoli no nosso futebol. Apareceu o McTominay ali. Só um breve parêntese que o McTominay deu uma entrevista bem legal pro The Athletic, né? É um conteúdo pago. Mas se você quiser, tem como ver. Mas o que ele fala uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa entrevista é ele falando sobre a diferença da comida, né? Ele falando que ele passou a comer tomates agora que ele está morando em Nápoles, que na Inglaterra ele não comia porque não tinha gosto, e em Nápoles os tomates são diferenciados. Nelson, queria que você também falasse sobre essa questão aí, e com um adendo de que o Napoli realmente ele parece, como o César falou, é um time que parece estar sempre fazendo muito esforço durante os jogos, e isso acaba fazendo parecer com que o time está desgastado fisicamente, mas vamos lembrar que o Napoli só tinha a Série A para disputar, né? A gente está falando aí da Inter, que está com muitas lesões, de outras equipes que estão com muitas lesões. Se o Napoli, que só tinha a Série A, tá mal,
Isso aí é culpa do Conte, que rodou pouco? De que é a culpa? De que isso é reflexo? É a consequência de alguma coisa? Inclusive essa questão física é exatamente o que faz com que muitos torcedores napolitanos fiquem ressabiados, né? Porque é um time que tem mostrado muitas quedas durante os segundos tempos, né, das partidas. Então, eu acho que é uma conjunção de fatores, né? A culpa está sempre na diretoria. O Napoli tem um presidente muito teimoso e muito pão duro também. Então, não reforçou. Ficou fazendo... Primeiro a questão com o Osimhen, que o César já falou. Depois vende o Kvaratskhelia e não reforça direito o time na janela de janeiro. O que é que o Conte pode fazer? O elenco é inferior da Inter. Então, às vezes, ele não confia em jogadores que foram trazidos, ou pouco os utiliza, e faz parte do fato de que não contratou caras à altura. Não é um elenco que você pode chegar e tirar qualquer titular e colocar um reserva que vai render do mesmo jeito. E olha que nem a Inter é assim, né? Você vê, por exemplo, você pega uma diferença entre um Çalhanoğlu e um Asllani, para a gente colocar um cara que tem se lesionado com alguma frequência agora em 2025. O time gira diferente, né? Então, no caso do Napoli, acho que isso acaba sendo ainda mais importante se a gente colocar que mesmo os titulares, muitos deles não têm o mesmo nível da Inter, que é a equipe com a qual está competindo. Então, falo muito, né, da preparação do Conte, né, porque não deveria estar assim, tendo só um jogo, um jogo a cada 7 dias. De fato, isso faz sentido, né? Não dá para dizer que quem reclama não tá sem razão, porque, de fato, não era para acontecer. O Napoli devia estar mais inteiro mesmo. Mas aí também tem uma questão acho que de particularidades, né, de certos jogadores. Você tem, por exemplo, o Lukaku, que é um cara que tem que estar sempre muito bem fisicamente, né, para render ao máximo. Isso aí desde quando ele era mais novo. É uma coisa que se falava que, devido ao estilo físico dele, se ele não está 100% fisicamente, ele não consegue exprimir o melhor do seu futebol. Então, talvez até ter menos jogos seja ruim para o Lukaku. Não vou dizer agora, porque ele já está com a idade um pouco mais avançada, mas ficar muito tempo parado, 7 dias, talvez seja ruim para o Lukaku. Talvez ele precise de um ritmo de jogo um pouco mais... não vou dizer aquela coisa meio calendário brasileiro, que você tem jogo toda hora, mas ter uma competiçãozinha mais ali para entrar um pouco mais... mais, não sei, talvez um pouco mais... com a musculatura ali um pouco mais... em dias, né? Mas, enfim, a gente... o que eu vejo de problema no Napoli, mesmo físico à parte, é uma falta de criatividade, assim, terrível, né? Eu até já comentei aqui, para mim, se ganhar o título, vai ser um dos piores campeões italianos dos últimos tempos. É um time que você vai chegar e vai lembrar de quem? Quem você colocaria na seleção da temporada dos jogadores do Napoli? Eu já fiz esse exercício comigo mesmo. Eu colocaria só o Anguissa. Sim, e ainda talvez, não sei se o Anguissa entraria em outros, na posição de outros jogadores de meio campo. David Neres faz uma boa temporada? Faz, mas eu não sei também se ele tem jogado de forma superior, porque ele fez uma primeira parte de temporada muito superior à segunda parte, por exemplo. Você tem o Politano, que é um cara assim meio regular. Buongiorno, passou um tempo lesionado, joga bem algumas partidas, mas também não tem feito uma temporada assim excepcional, muito boa. Assim, se você vai comparar com um zagueiro que joga na posição dele, o Bastoni, por exemplo, está jogando muito mais. E a gente pode tirar outros, né? O Ramani também é um cara bastante regular, mas que também não faz uma temporada assim exuberante, de encher os olhos. Lobotka também faz uma temporada abaixo. McTominay é um cara que aparece de vez em quando, mas também não é aquele ano exuberante. É um time que não chama atenção. Os números mostram também que é um time que não chama atenção. Então, assim, obviamente, o torcedor do Napoli tá nem aí para isso. Se ganhar, lindo. Maravilha. Mas é um time que não tem mesmo a questão de destaques individuais, nem mesmo em relação a times que estão abaixo na tabela. E aí sim que entra... eu acho que é aí muito que entra a queixa de algumas franjas assim, da torcida da Inter, né? Principalmente os torcedores que não gostam do Simone Inzaghi.
Porque assim, a gente vê todo mundo falando muito bem de Simone Inzaghi aqui, mas na torcida da Inter tem quem o critique, principalmente por causa do título perdido da Série A em 2022 pro Milan, porque achavam que ali o Inzaghi deveria ter conseguido fazer a Inter ter sido bicampeã, né? Tinha sido campeã com o Conte, e que meio que jogou isso no lixo depois. Depois também acreditam que a Inter poderia ter vencido no ano em que o Napoli foi campeão. Mas assim, aquele ano eu acho um pouco atípico, né? Porque o Napoli deu uma disparada cedo, a Inter acabou chegando na final da Champions League para dar uma compensada. Então, esse ano eu vejo um pouco menos de culpa, porque era um time muito instável na Série A. Eu acho que trocou as prioridades e isso fez com que a análise de possibilidade de vencer o título ficasse um pouco corrompida. Mas essa parte da torcida acha que, assim como aconteceu nesses 2 anos para eles, né, que o Inzaghi estaria entregando também o título para o Napoli, que é um time que está abaixo, que tem um time que brilha menos, que tem um elenco inferior, e que para a Inter já está, na verdade, com uma margem maior sobre o Napoli, e que esse negócio de não priorizar nenhuma competição e querer ganhar tudo é loucura. Assim, eu até já falei que acho que eu sou do time melhor um passarinho na mão do que 2 voando. E eu acho vencer a Champions League muito mais difícil. A Copa Itália acho que não atrapalha ninguém, porque são muito poucos jogos, a Inter só jogou com time reserva o tempo inteiro na Copa Itália. Mesmo no clássico contra o Milan das semifinais também tinha um monte de reserva em campo. Mas eu acho que em comparação à Champions League, a Série A devia ser priorizada, porque é um título em que a Inter é favorita, ao contrário da Champions League, que se ganhar é algo assim, seria surpreendente, embora obviamente tenha condições de vencer. Mas eu acho que isso já foi, não vai priorizar agora a Série A. Ganhou do Bayern de Munique, vai fazer o quê? Vai botar o time reserva para tentar segurar o resultado? Não dá para fazer isso. E chegou numa fase da temporada que tá todo mundo meio cansado ali. A Inter ainda joga Mundial de Clubes depois. Acho que isso poderia ter sido feito, de tentar aumentar uma vantagem, de ter conseguido ter mais pontos mais para trás. Mas aí o que aconteceu? A Inter falhou nos jogos grandes. Tinha uma vantagem grande sobre a Juventus, perdeu para o Milan, empatou com o Bolonha, e por aí vai, né? Acho que isso já foi, agora não tem muito o que fazer. Vai ter que continuar jogando Champions League. Se chegar até a final, tem mais 4 jogos só. Acho que em termos físicos não pesa tanto assim. E tem um calendário mais difícil do que o Napoli, né? Então por isso que muitos torcedores da Inter acham que o Napoli já levou, que o Napoli vai ganhar com a vantagem aí de 6 pontos, porque só pega time da parte baixa da tabela. Enfim, o Napoli acabou de empatar com o Venezia. Não estão assistindo os jogos do Napoli, então, né? Eu diria que não. Assim, o Napoli pega o Monza, tá rebaixado. Beleza, assim, pode ser que do Monza de fato ganhe, porque se não ganhar do Monza também... Mas o que a Inter fez com o Monza? Quase perde. Quase perdeu pro Monza. Tomou... E empatou no primeiro turno. Ainda teve isso. Empatou no primeiro turno. Mas agora joga com, sei lá, essa próxima rodada o Napoli recebe o Empoli. O Empoli tá desesperado para se salvar. E o Napoli não tem jogado bem. O Napoli já se enrolou com o Empoli anteriormente também. Talvez algumas pessoas aqui lembrem de quando o Meiré entregou uns gols aí e o Napoli perdeu. Eu não vou lembrar agora qual foi a situação, que o Napoli estava competindo por alguma coisa. Enfim, ainda era o Spalletti o técnico, né? Foi mais para trás aí. No ano anterior ao Scudetto do Napoli. Não lembro se o Napoli ainda estava encostado ali em Inter e Milan. Não vou lembrar agora exatamente qual foi o caso, mas enfim, deu um gol pro Pinamonti e tal. Enfim, mas aí tudo pode acontecer. O pessoal acha que o futebol tá muito, não sei, tá achando que é odd de bet e que o que tá na odd da bet vai bater e pronto. É por isso que perde dinheiro. Por isso. E essa análise é muito fácil de fazer depois, né? Depois é muito fácil você falar assim, mas naquele jogo ali que a gente poderia ter ganho, e você só lembra do que é conveniente para você, né? Aquela vitória suadinha, você vai esquecer, aquela vitória no clássico no último minuto, você vai esquecer, você só vai lembrar das coisas negativas. César, podemos dizer já que temos menos um postulante nessa briga, né? A gente até já viu a classificação na tela do nosso futebol, vou pedir para a nossa produção voltar. Isso porque a Atalanta, depois que ganhou da Juventus, César,
é só ladeira abaixo, né? A Atalanta estava ali, estava colado, estava cabeça a cabeça. E hoje, quando a gente olha na tabela, a gente vê a Inter com 68 e o Napoli com 65. E aí, uma distância considerável de 7 pontos para a Atalanta, que é a terceira colocada. Desandou, né, César? É, teve uma sequência de jogos muito difíceis, né? Porque enfrentou Fiorentina, Lazio e teve a própria Internazionale, né? Que a Atalanta costuma ter bastante dificuldades. Eram jogos difíceis que era o famoso vai ou racha, né? E rachou completamente. Acho que uma das coisas que me chamou muita atenção é que parece que tem um clima de despedida para o Gasperini. É praticamente certo assim que ele não deve continuar mais uma temporada. Ele nunca foi uma pessoa de declarações mornas. Ele fala o que pensa e aquela do Lookman especialmente não pegou bem, do pênalti. Acho que por mais que não tenha explodido numa demissão, numa punição em algo mais forte, acho que é o tipo de coisa que pesa pro elenco e também talvez um desgaste assim da própria Atalanta com a temporada. Teve 3 jogos muito difíceis, não conseguiu demonstrar o futebol que estava demonstrando antes. E é um pouco do porquê a Atalanta não briga pelos títulos nas últimas temporadas, né? Tem essa perda de pontos em momentos cruciais. Dessa vez era uma reta final, eram confrontos diretos agora por uma vaga na próxima Champions League, porque é o que a Atalanta está brigando. A Atalanta pode acabar saindo do G4, porque Bolonha e Juventus já estão muito próximos, a própria Lazio pode empatar em número de pontos. Então é um time que desidratou nessa reta final. Tem que ver também a questão do Retegui, se ele vai voltar à forma que ele mostrou, especialmente nos primeiros meses. Teve uma lesão que afastou por um tempinho. Então, do que eu senti, é um pouco do extra-campo atrapalhando um time que estava muito bem arrumado. A própria eliminação para o Bruges foi um grande balde de água fria. Eu acho que se esperava um futebol muito melhor do que o time ia vir apresentando e um pouco dessa pressão em cima da DEA, um pouco desabitual. Por mais que seja um time campeão da Europa, o atual campeão da Europa League, teve uma pressão de ser um grande favorito na Champions League e cedeu. E teve a pressão de ser um postulante para o título e nos confrontos com as equipes mais difíceis recentes perdeu todos. Então foi um time que cedeu muito nessa base talvez mais mental, porque o futebol do Atalanta todo mundo já conhece há alguns anos e já viu nessa temporada, até mesmo, por exemplo, na partida contra o Arsenal, nas partidas contra o Real Madrid, que teve a Supercopa da Europa também, que é um time que é capaz de brigar com qualquer equipe na Europa. Então, parece que o grande adversário da Atalanta às vezes é ela mesma, ela conseguir apresentar o próprio futebol, ela conseguir ser eficiente contra adversários às vezes do mesmo nível, às vezes de nível inferior. E eu vejo mais a Atalanta tropeçando no próprio pé e impondo próprias limitações do que necessariamente um time que enfrentou adversários muito superiores. A Atalanta tinha potencial de ainda estar na briga pelo título, mas acabou eliminada da Champions League, acabou com essas derrotas em confrontos diretos, agora por uma vaga na Champions, e também não tem a certeza do Gasperini para a próxima temporada. É uma reta final de campeonato muito complicada. Eu tô achando essa terceira posição aí ameaçadíssima. Nelson, pra gente fechar essa edição, lá no finalzinho da tabela, lá do outro lado, o Monza. O Monza, que é o lanterna, 20º colocado com apenas 15 pontos. Pô, a gente veio falando bem do Monza há uns 3 anos, né, Nelson? Mas nesse ano não tem muito o que fazer, né? Por que mudou assim tanto da água pro vinho, Nelson? Vou responder com uma frase só. Alessandro Nesta. Pô, você não escolhe o Nesta pra ser técnico, cara. Não dá, o Nesta não tem trabalho. 2 vezes. Exatamente. Assim, ó, 2 vezes. A segunda eu não vou nem culpar, porque, enfim, né? Já tava lá sob contrato, então aquele negócio, né? Você chama o cara de volta para não pagar um terceiro técnico. Mas teve corte de investimentos, né? O Monza, depois que o Berlusconi morre, não investiu da mesma forma, né? Não que investisse assim muito dinheiro, mas a torneira deu uma fechadinha aí, né? Então estão tentando vender o clube, procuram alguém aí para comprar, né? Porque a família do Berlusconi, enfim, tem que repartir, né? O bolo do bilionário, né? E aí a galera não vai ficar, né?
A Bárbara Berlusconi, que era a única que teve de fato, né, dos filhos do Berlusconi, que já teve algum envolvimento com o futebol, ela não demonstrou interesse em cuidar do Monza, né? Então o Galliani está ali ainda à frente, né, sendo ali como se fosse um testa de ferro, né? Ele que foi o braço direito do Berlusconi no futebol e não só durante muito tempo, tá ali administrando o clube, mas aí resolveu chamar o Nesta, o cara próximo a ele, né? Foi, enfim, muitos anos ali de convívio no Milan, né? Mas é o cara que não tinha trabalho, o cara que não se deu bem na Série B em vários clubes, não foi uma vez ou outra. Foi mal em vários clubes, então não foi uma boa escolha. Foi uma escolha que pagou caro e quando demitiu o Nesta pela primeira vez, escolheu outra aposta que não fazia muito sentido, que era o Salvatore Bocchetti. Então não fazia, não dava. Tudo foi muito mal pensado, né? Muito mal planejado. E a gente vê que vários jogadores também importantes, né? Dentro do clube ou não estão performando bem ou estão jogando pouco. Por exemplo, Pessina. O cara foi campeão da Euro um dia desses aí. E tá lá, meio que ninguém ouve falar. E jogadores foram contratados, né? Por exemplo, Gagliardini. Ninguém espera muito do Gagliardini, né? Pelo menos não no nível de Inter. Mas, sei lá, no Monza, podia agregar alguma coisa ali na experiência e tal. D'Ambrosio, a mesma coisa. São jogadores que não renderam, né? Chegaram de graça. Não é que pagaram caro por eles. Então, chegaram de graça, não renderam. Enfim, várias apostas erradas, né? Então, vai cair. Depois que começou logo no início ali da temporada, quando já entrou na zona de rebaixamento, é um time que não teve capacidade de reação. Ficou parecendo muito assim que era um time que não estava esperando. Ninguém ali estava esperando aquela situação. Estava esperando um campeonato um pouco mais difícil, mas assim, tem times piores. Venezia está aí bem pior. Tem o Como, que não tem experiência de Série A. Tem o Empoli, que também tem vários problemas. Enfim, acharam, acredito eu, que ficou aquela ideia de que a gente, zona de rebaixamento não é com a gente vai ficar ali na nossa 15ª posição, e quando se viu lá embaixo não teve capacidade de reagir, até porque, enfim, acho que não compraram muito as ideias do Nesta, porque, enfim, né? Quais são as ideias do Nesta? É difícil comprar, né? E acho que a janela de inverno também é muito fraca, né? Ainda podia ter dado um gás ali naquela janela de inverno. Eu acho que o próprio Monza acabou perdendo o Juric, aí você perde também o Di Gregori, que foi o melhor goleiro da última Série A. E ele falou do Nesta, também perdeu o Palladino. Foi o Palladino que pegou esse time na zona de rebaixamento, na primeira temporada do Monza na Série A, e começou a fazer as campanhas tranquilas de meio de tabela. Então você perde o principal treinador, perde a principal referência ofensiva, perde um goleiro de altíssimo nível e não repõe nada à altura, inclusive até muito abaixo do que deveria, que é o caso do Nesta, aí fica complicado realmente obter resultado. E o Nesta é exatamente o inverso do Palladino, né? Porque o Palladino é um cara que não tinha sido treinador ainda profissional, estava só em nível de base. O Stropa, né, que era também... Aí é o mal, né? Fica esse negócio meio capitalismo de compadrio, né? Esse negócio, tipo, o Stropa era um cara também que ali de dentro do Milan, conhecido do Galliani, do Berlusconi, era o técnico, subiu, beleza, manteve. É um cara que também nunca teve nenhum trabalho muito interessante nas divisões inferiores, que sempre que chegou na Série A também foi mal. Precisou de 6 rodadas e um monte de resultados ruins para apostarem no Palladino, porque ele já estava lá, né? Assim, não pareceu uma grande descoberta, assim, vamos ver aí o que é que dá. O Palladino começou interinamente, né? Tem que lembrar disso. Começou interinamente e depois que começou a mostrar resultados e ideias, ficou. Mas, enfim, cometeram o mesmo erro, né? Do início da passagem do Monza pela Série A, mas um erro muito mais grave, porque tinha outros técnicos no mercado e podiam ter ido atrás de outros. Eu vou dar só, assim... O Palladino já tinha a ideia de que ele não ia ficar, né? Há um tempo já está um pouco desgastado ali e tal, fim de contrato. O Paulo Vanoli foi pro Torino. O Paulo Vanoli também o Torino já estava negociando há um bom tempo, mas enfim, eu só estou dando um exemplo ali do Vanoli, que é um cara que subiu da Série B
que não ia mirar muito alto, mas tinha ali uma opção de um cara que subiu da Série B com o Venezia que estava ali no mercado. Aí você vai ao Udinese, vai atrás de um técnico totalmente fora da enfim, né, fora da caixa, né, opção fora da caixa, vai no Costa Runiait, que estava no Legia Varsóvia. Sei lá, até o Eusébio de Francesco, que foi contratado pelo Venezia, era uma opção melhor do que o Nesta. Enfim, o Monza teve opções no mercado. Não sei. Quer dizer, era porque o Nesta tá muito abaixo, mas não quer dizer que seja bom, né? Não, mas assim, o Di Francesco fez um bom trabalho com o Frosinone, caiu por muito pouco. Assim, tá fazendo o que pode com o Venezia, tá conseguindo somar pontos. O Venezia não ganha, mas também não tá perdendo, tá empatando vários aí. Pro Monza já seria um upgrade em relação ao Nesta. Então, pelo menos é um técnico que é... Eu tô dando exemplos assim, vários, né? Que... E não tá nem muito, não tá mirando muito não, alto. Não tô mirando alto, não. Tá mostrando que dava pra fazer. O David Nicola permaneceu no Cagliari, tudo bem. Mas podia ter chegado lá com a proposta nele. Até o D'Aversa, que tá no Empoli, tem vários. Podia ter vários técnicos aí de prateleiras abaixo, né? Que poderiam topar, que são opções melhores que o Nesta. Então, pôde escolher e escolheu mal. Aí, o que a gente pode falar de quem faz isso? Merece cair. Nada, pode dar adeus. E forte abraço pro Monza. Não vai ficar. Sai o Monza e muito provavelmente da Série B chegando o Sassuolo, né? Muito bem encaminhado, mas isso é papo para outro dia, porque a gente vai ficando por aqui, essa edição. E promessa é dívida, né? Solta a carta, Tigrinho, Spustipismo Maritagia. Então, se você quiser fazer também uma digressão lá à Eslovênia com o Riera nos cassinos, cuidado com o Malitiger lá esloveno. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente até aqui. Muito obrigado ao César que substituiu o Caio à altura. Muito obrigado a todo mundo que escuta a gente graças à nossa parceria com a Central 3. A gente volta em 2 semanas, beleza? Arrivederci e tchau.